Podcast do Transporte. A Distribution é uma plataforma de tecnologia B2B que oferece a canais parceiros de vendas de passagens para o consumidor final um sistema único de acesso às listas de assentos de centenas de operadores de rodoviário, transfers de aeroporto, trens e balsas, tudo num só espaço. Tudo isso ainda sem contrato Podcast do Transporte. A Distribution é uma plataforma de tecnologia B2B que oferece a canais parceiros de vendas de passagens para o consumidor final um sistema único de acesso às listas de assentos de centenas de operadores de rodoviário, transfers de aeroporto, trens e balsas, tudo num só espaço. Tudo isso ainda sem contrato individual nem esforço técnico, ou, nas palavras do Fernando Cunha, diretor-geral da empresa no Brasil. O que a Distribution faz basicamente é conectar com o inventário de empresas que operam transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, fluvial, diversas modalidades de transporte com canais de venda, como Booking.com, Expedia, enfim, até canais mais locais que são focados na venda de passagens de ônibus pela internet. Então, basicamente, somos uma plataforma B2B, integramos sempre com o conteúdo da aviação e disponibilizamos esse conteúdo para qualquer canal que queira fazer a venda de bilhetes online. Isso pode até parecer uma espécie de white label, mas Fernando Cunha logo esclarece que não é por aí. Não somos uma empresa de white label. Basicamente, nós somos uma camada intermediária. Eu conecto com o inventário da aviação, eu harmonizo essa informação dentro da minha plataforma, e aí qualquer canal que faça a venda de passagens para o cliente final pode consumir da Distribution esse conteúdo. Porque se um canal de venda quisesse vender as 250 aviações hoje, aproximadamente regulamentadas pela NTT, ela teria que se conectar com cada uma delas. Ela teria que assinar contrato com cada uma delas. Ela teria que fazer diversas integrações. E para esses canais isso não é uma vantagem, porque o canal de venda está focado em vender o bilhete. Então a gente entra como intermediário que faz essa integração, disponibiliza todo esse conteúdo em uma única API. Se um canal de venda aqui do Brasil conecta com a minha API, ele tem não só o conteúdo do Brasil, ele pode consumir trens na Europa e trens nos Estados Unidos, pode consumir ônibus na Índia. Então, através de uma única API, ele tem acesso a um inventário global de conteúdo terrestre para vender diretamente para o público dele. E nós temos também a opção, hoje, os ferries, por exemplo, que fazem as viagens no norte do Brasil, conectando Santarém a Manaus, Belém, enfim, todo esse conteúdo que a gente tem disponível, e não só no Brasil, como em outras partes do mundo também. E viação aqui é no sentido de empresa de transporte de passageiro. A aviação assina um contrato só com a Distribution e, já está à venda pelos 4 cantos do planeta em mais de 150 portais online de venda direta ao consumidor. E Fernando Cunha completa. Com a garantia de que a Distribution faz a coleta de todos os pagamentos desses canais, unifica tudo dentro de um sistema e faz os repasses financeiros para as viações. E do outro lado tem os canais de vendas, que através de uma única integração comigo, ele consegue consumir hoje mais de 2.000 empresas no mundo inteiro. Então eu tenho cliente nas duas pontas, tanto quem opera o transporte quanto quem faz a venda online. E é isso que permite alguém entrar, por exemplo, no Booking.com e comprar aqui, de casa mesmo, uma viagem de trem pela Trenitalia sem susto, na maior tranquilidade, né, Fernando? Exatamente. Se você está indo para a Itália e reservou um hotel em qualquer cidade italiana pela Booking.com, no final da experiência você vai ter a opção de já incluir qualquer modalidade de transporte que você queira durante a sua viagem. E uma delas são as nossas opções de conexão de aeroportos até a cidade, são, enfim, trens intercidades também. Você tem a opção de fazer qualquer tipo de compra de conteúdo terrestre através de um único canal. Exatamente. A Distribution é uma empresa com sede em Berlim, Alemanha. Os seus fundadores foram pioneiros e adaptaram o sistema de intermediação de vendas de passagens aéreas que existe há já uns 30 anos para outras modalidades de transporte, em especial o transporte terrestre de passageiros, abrindo assim um novo mundo de possibilidades.
Fernando Cunha tem um exemplo bem interessante disso. Pensa, por exemplo, em uma pessoa que não mora no Brasil e já tem viagem marcada para cá e quer comprar um trecho aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro para São Paulo, enfim. Para ele acessar esse tipo de conteúdo localmente aqui, geralmente é bastante complicado. Um, por conta do idioma, dois, porque geralmente os meios de pagamento não costumam aceitar cartões estrangeiros, e aí a gente entrega esse conteúdo para diversos canais estrangeiros que conseguem intermediar e fazer essa venda para um cliente em qualquer lugar do mundo. E ele recebe o BPE dele, o bilhete eletrônico. Chegando aqui, ele vai até a rodoviária, vai apresentar o bilhete, o QR Code e vai embarcar no ônibus. Então, posso te afirmar que o lançamento do BPE facilitou bastante também, obviamente, para que a pessoa não tenha que interagir com alguém na rodoviária, no guichê, para fazer uma troca de voucher por bilhete. Faz muito sentido, né? E por isso mesmo, a Distribution já conta com mais de 200 operadoras legalizadas de transporte do Brasil como clientes e disponibiliza vendas dessas operadoras para cerca de 150 canais no mundo inteiro, com um pouco mais de 30 deles sendo daqui mesmo, do Brasil. Bem interessante, né? Em especial quando a gente pensa que o transporte rodoviário de passageiros está numa fase ótima. Fernando Cunha acredita, inclusive, que o preço competitivo e o nível de qualidade do produto rodoviário no Brasil vão atrair as vendas B2B. A partir do momento que o mercado aéreo ficou bastante restrito, a demanda hoje é bastante superior à oferta de assentos, a gente começou a notar um público migrando do aéreo para o ônibus, sendo que em alguns casos, a viagem de ônibus num leito-cama em um trecho de ponte aérea, por exemplo, ela chega a custar às vezes 10 a 15% do preço da passagem aérea. Então, realmente é muito mais barato. Você tem um super conforto, porque isso, aqui no Brasil, o transporte rodoviário, ele tem uma qualidade altíssima, comparado com outros mercados. Então nós temos leito-cama com massagem, com entretenimento, com serviço de bordo, etc. E eu acredito muito no potencial do mercado B2B. Então, basicamente são empresas que antes mandavam seus colaboradores de avião, hoje muitas delas já estão migrando para o ônibus também. A gente sente isso. Tem algumas empresas, alguns sites, alguns canais que são bastante focados em B2B, que oferecem essas plataformas tanto para empresas diretamente, quanto para agências de viagens que atendem as empresas. E aí, o movimento desse mercado, desse segmento B2B, cresceu bastante. E a gente sabe que no aéreo, no Brasil, por um bom tempo aí, as passagens vão custar o que custam hoje ou até mais. Então, e a gente sabe que no mercado rodoviário existe, vamos dizer, uma determinação que a passagem não pode passar de um certo valor. Então a gente sabe que é um mercado muito mais estável também, que você consegue fazer previsões e que você consegue fazer um orçamento da sua empresa, da sua equipe comercial viajando de uma forma muito mais assertiva do que quando você coloca tudo no aéreo e de repente uma passagem que você estava programando gastar R$500, você vai gastar R$2.000, entendeu? Aliás, Fernando Cunha explica que foram justamente essas características do mercado brasileiro que fizeram com que a Distribution abrisse um braço de operação no Brasil. Justamente, foi inclusive depois da Europa o primeiro mercado que a empresa decidiu abrir uma operação pelo tamanho dele, obviamente, com outros aí, México, China, que são os maiores mercados de transporte rodoviário do mundo, mas com certeza por conta da oportunidade que existe aqui no Brasil. A gente sabe que o segmento é muito importante, é muito bem regulamentado, isso traz bastante segurança também. A gente sabe que é um setor extremamente responsável pelo serviço que presta ao cliente final. Existem muitas regras, existem muitas normativas que fazem com que esse tipo de transporte seja algo que eu consigo comprar para mim, para minha família, levar meus filhos e ter certeza de que vai ser uma opção segura. Por conta desta visão ampla, a Distribution, uma empresa de capital fechado com sede na Alemanha, fechou em setembro uma rodada de investimentos com aporte de $80 milhões por fundos de Venture Capital da série C, que são apostas na expansão de empresas que já têm uma operação estruturada, como é o caso da Distribution.
e agora é ir fundo no mercado brasileiro, que é muito promissor, como conta Fernando Cunha. A ideia justamente é essa, continuar expandindo no rodoviário, começar a trazer soluções que vão atender o ferroviário, assim que ele começar a operar de fato no Brasil. A gente já começa a colocar agora opções de